Olá, tudo bem? Quando a gente pensa no retrato publicitário, logo a gente pensa numa imagem muito realçada, né, de tudo aquilo que a imagem já tem, que ainda tem um realce ainda maior dentro da imagem, né? Então, nós vamos fazer um retrato publicitário, vou mostrar todas as etapas de como a gente pensa num retrato publicitário como um todo, passando desde a equalização dos tons da pele, até no retoque e na suavização dessa própria pele, para o destaque nos olhos e, por último, aprofundando a luz e a sombra para criar um aspecto tridimensional na imagem. Então, primeiro, a gente vai passar pelos tons da pele, deixando o tom da pele mais equalizado. Segundo, a gente vai passar por um retoque dessa pele para deixar essa pele, tirar todas as imperfeições da pele e fazer uma suavização para deixar essa pele suave, mas com textura, que é muito importante, porque a pele não pode perder a textura, que é esse passo aqui. O próximo vai ser realçar os olhos, né? Porque conforme você vai tratando a imagem, pode acontecer dos olhos ficarem muito escuros ou perderem um pouco das cores, então a gente quer realçar esses olhos, porque é onde realmente o foco da imagem vai estar de um retrato. O fotógrafo ele sempre faz o foco nos olhos da pessoa, se for um retrato, ele está feito sempre nos olhos da pessoa, então a gente quer que esses olhos tenham um realce ainda maior. E por último, a gente quer trazer um aspecto tridimensional à foto. E esse aspecto tridimensional é fácil de explicar pela diferença do círculo e da esfera. Né? Quando você tem um círculo, você tem uma imagem chapada, e quando você tem uma esfera, você tem uma imagem tridimensional. E a esfera nada mais é do que acrescentar luz e sombra. E esse realçar luz e sombra num retrato cria um efeito parecido com isso aqui. E essa luz e essa sombra produzem então essa característica da fotografia publicitária que dá esse realce ainda maior na imagem. E por último, a gente ainda pode finalizar essa imagem criando um pouco mais ainda de nitidez para terminar essa imagem. Tudo bem? A gente não vai fazer todos os passos de uma vez só, né? Eu mostrei todos eles aqui de uma vez só para vocês, mas a gente hoje vai tratar somente dos tons da pele, que é o início desse retrato aqui. Então nós vamos fazer todas as nossas tratamentos em cima desse único retrato, mas eu vou dando exemplo de cada uma desses retoques aqui, ou dessas ferramentas, ou dessas etapas que a gente vai fazer aqui em outras imagens, ou se pode ser dentro dessa mesmo, conforme for acontecendo. Tudo bem? Então hoje nós vamos falar de tom da pele, tá? Então eu vou tirar os olhinhos de todas as minhas layers que estão aqui e a gente vai falar de tom da pele. Então o que a gente quer fazer com essa pele é deixar essa pele um pouco mais equalizada, baseado numa paleta de cores de pele que eu acabei encontrando conforme eu fui fazendo os cursos de Photoshop. Então, essa paleta de tons da pele, né, de cores da pele, serve para todos os tons de pele. Também serve para tons de pele negra, serve para desde o mais branquinho até o tom de pele negra, embora quando você olhe na paleta isso não pareça. Mas eu vou mostrar aqui hoje o tratamento nessa fotografia, na equalização nessa fotografia, e também na fotografia na pele de uma mulher negra, né, de duas mulheres negras que eu também tenho aqui para mostrar como exemplo para vocês. Então, quando a gente fala em equalizar a pele, é que a gente não quer, por exemplo, que essa pele tenha sofrido influência muito da luz, né? A gente quer que essa pele não tenha sido alterada a cor original dela por causa da iluminação que foi produzida. Então, às vezes isso acontece, a pele fica um pouco mais amarelada, ou fica um pouco mais avermelhada ou azulada, depende do lugar onde você está. E o que a gente quer fazer é equalizar o tom dessa pele. Então, seguindo esse princípio, o que eu preciso entender é que eu preciso de um ponto de referência. E esse ponto de referência é essa paleta de peles, de cores de pele que eu tenho aqui, que eu vou também disponibilizar para vocês. Mas eu poderia fazer a partir de qualquer outra imagem. Então, se você tiver uma imagem de referência, você também poderia fazer isso através de um outro efeito. Eu vou mostrar isso daqui a pouquinho, mas eu vou mostrar primeiro com a referência de um tom da pele, que é o nosso trabalho de hoje. Então, tudo bem. Então, aqui está a minha referência de tons da pele para a gente seguir equalizando qual é o mais próximo daquela imagem que a gente está vendo. Tudo bem? Então aqui desde a pele mais escura, né, até a pelezinha mais clara que a gente tem. Então vou arrastar essa imagem para dentro da nossa imagem original, né, que é o retrato que a gente tem aqui. Então dentro desse universo, isso aqui é só uma referência para a gente roubar o tom da pele que a gente quer equalizar. Eu estou achando essa pele um pouco amarelada demais, ela não está no tom correto da pele como ela é mais rosinha, né? Ou no tom mais escuro a partir desse ponto de referência inicial. Então eu quero equalizar essa pele que está aqui com essa referência que está aqui. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é pegar a referência dessa pele que está aqui
com a referência daquela pele que está lá. Então como é que eu equalizo essas duas coisas que estão aqui? Eu preciso pegar uma amostra dessa pele que está aqui, ou do lugar que eu imagino ser o tom da pele mais próximo, que não tenha influência nem de luz e sombra, e nesse caso parece que essa área aqui não sofre essa interferência, e retirar uma amostra mediana desta área para comparar com aquela que está lá e daí fazer o ajuste. Tá bom? Então é isso que nós vamos fazer hoje. Vamos lá? Então tá bom. A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar qualquer ferramenta de seleção que você queira. Pode ser ferramenta de seleção à mão livre, pode ser o quadrado, né? O quadrado, se você aperta o M, vem um quadrado. Se você dá Shift M, por exemplo, ele muda lá quadrado para a bolinha, né? Para seleção radial, ou então para seleção retangular, que é essa que a gente está vendo aqui. Eu vou pegar a ferramenta laço, que é o atalho é a letra L de laço, e eu vou fazer um desenho aqui, ó, em volta da pele que eu acho que é a média da pele dessa moça que está aqui. E a partir dessa imagem selecionada, eu vou usar um comando para transformar esta seleção que foi feita aqui num novo layer. E esse comando é o Ctrl ou Command J. Tá? Se você tiver no Windows é Ctrl J, se você tiver no Mac é Command J. Então, ao dar esse comando, eu coloco esta minha seleção numa nova layer. Então, o que eu tenho aqui é esta nova layer, com esse tom da pele extraído aqui, e eu ainda continuo com a minha paleta que está numa layer diferente que está aqui. Então, aqui eu tenho tons de referência, e aqui embaixo eu tenho a pele da modelo. Só que eu não quero essa pele com todas essas nuances, eu quero extrair uma cor base de referência. Para extrair uma cor base de referência, eu preciso transformar isso aqui numa cor uniforme. Para transformar numa cor uniforme, você precisa usar um efeito que a gente tem aqui no Photoshop, que é dentro do Blur, que chama Average. Mas para a gente usar ele, eu preciso estar com essa seleção ativa exatamente em volta do objeto. Para isso, é só você segurar o Ctrl ou o Command e clicar na layer. Tá vendo que ele até faz uma seleção em volta da mãozinha que está ali, ó, na layer? Não clica no nome, tá? Clicar em cima do quadradinho. Clicou em cima do quadradinho, ó, ele faz uma seleção em volta daquele tom de pele, daquele objeto que eu já tinha. Então isso aqui é uma coisa que a gente já tinha visto em outros tutoriais, né? Para pegar a seleção de um objeto recortado, e a partir desse objeto recortado, agora eu vou aplicar o efeito que eu quero, que é o Average. Então eu vou lá no Blur, e aí Average. E aí ele vai extrair um tom parecido com aquele que eu tenho. Tá vendo? Então eu descobri primeiro, logo pela referência, né, visual da imagem, que o tom que mais se aproxima da pele dessa moça pode ser esse que é aqui de baixo. Então a gente vai olhar aqui, tá vendo? Ó? Ou é o de cima, né? Tá vendo? Ela tá bem intermediária. Eu acho que esse aqui de baixo pode ser, ou então aquele lá de cima. E daí você pode escolher. Eu vou escolher esse aqui de baixo, que parece que está um pouco mais próximo, para a gente ter como referência. Bom, a hora que a gente pegar aqui o conta-gotas, a gente vai ter uma ideia muito próxima do que vai acontecer, e isso vai ficar mais fácil. Então tá bom. Então eu vou fazer o seguinte, agora eu vou pegar e ver qual é essa cor que está aqui, e essa cor aqui, eu já até coloquei aqui a referência da cor, mas a gente vai usar também o conta-gotas. Então eu vou pegar minha ferramenta conta-gotas, vou apertar o I no meu teclado, que é a ferramenta conta-gotas, tudo bem? E a partir da minha ferramenta conta-gotas selecionada, eu vou segurar o Shift e vou clicar no tom da pele da modelo, né? Naquele tom da pele da modelo, na verdade, nessa pele de referência que está aqui. E vou pegar qual é essa cor que está aqui. Legal, então essa cor que está aqui, ela tem esses valores que estão aqui. E aí eu vou pegar a cor de referência. Então, tá vendo? A cor de referência parece ser mais, ela está bem intermediária, pode ser tanto para um lado quanto para o outro. Né? Então vou fazer com esse tom aqui. Eu vou pegar esse outro tom aqui de referência e aí segurando o Shift, né, para poder selecionar e colocar as duas cores aqui de referência. Então tá vendo? Essa aqui número 1 é o tom da pele da modelo e o tom da pele número 2 é o tom de referência de uma pele unificada. Então o que eu quero fazer é transformar esses números que estão aqui nesses números que estão ali. Tudo bem? Então, legal. Então, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar aqui um layer de curvas, e a gente quer olhar
para cada canal individualizado. Eu tenho o canal Red, Green e Blue, das cores vermelha, verde e azul. E aqui no meu Curvas eu também tenho eles separadinhos. Eu não preciso usar o RGB e ficar chutando o lugar onde eu tenho que colocar. Eu posso fazer separado individualmente para cada um. Lembrando que você não pode deixar clicado isso em cima da máscara. Você tem que deixar clicado em cima do layer Curvas para funcionar, porque aqui eu estou alterando a percepção da cor. Então, legal. Então, nós vamos começar fazendo esse trabalho agora. Primeiro que a gente tem que usar é o Red. Então, ó, o meu Red do tom da pele, número 1, é 222. Eu preciso chegar em 218. Então, eu vou descer um pouquinho, clico no meio e desço um pouquinho o meu tom de vermelho. Tá vendo? Cada vez que eu desço um pouquinho, olha os números que eu tenho que olhar. Deixa eu tirar aqui de volta. Ó. O que eu tenho que olhar é essa referência, porque essa aqui é a referência nova. Esse aqui, quando eu aperto o meu curvas para trabalhar, aqui ele mostra o original e aqui o influenciado pelo curvas. Tá bom? Então eu tenho que fazer esse número bater com esse aqui, porque esse aqui é o original da minha referência da pele. Tá? Esse daqui vai ser influenciado pela curvas, porque ele está numa layer que está embaixo aqui também. Tá? Então não nos interessa esse valor que está aqui em princípio. Tudo bem? Então vamos lá. Esse cara tem que bater com esse aqui. Joia? Então eu vou descer um pouquinho o 222, ó, 221, 220, ó, 219 e 218. Legal. Então ele bateu o 208 com 218, aí quando você solta, às vezes dá uma diferençazinha, mas um para lá, um para cá não tem problema. Então tá esse número aqui bem próximo com esse aqui. Agora eu tenho que fazer o 174 do verde, chegar no 171 desse lado de cá. Então, maravilha. Vou pegar aqui o verde e vou descer também, ó. Então, ó, 171. Vamos descendo devagarzinho. Olha lá, 171. Foi um pouquinho mais, vai ter que ser 173, 170, tá bom assim. Então está bem próximo, tá? 170 aqui, 171 lá. E o 153 do azul, eu também tenho que chegar no 145 do lado de lá. Então eu vou pegar o azul e vou descer esse tom de pele um pouquinho. Olha lá, 144, 144, tá bom. Legal. Então agora eu unifiquei, eu transformei o meu tom de pele, que eu tinha pego pela média, no tom de pele parecido com o que eu quero. Agora eu vou tirar os meus layers de referência, porque eu não utilizo mais eles, e aí eu vou ver qual o resultado que isso produziu. Então o que foi feito foi uma equalização do tom da pele, para o tom da pele ficar mais uniforme e parecido com a referência que eu tinha originalmente. Acontece que eu não quero que isso influencie em toda a imagem. Eu só quero que isso influencie no tom da pele, que é o que eu quero. Então, para isso, eu vou ter que usar a máscara, que já está criada no Curvas, e aí pintar de preto, porque o conceito de máscara é branco revela e preto esconde. Então, eu vou pegar a cor preta aqui no meu teclado, eu aperto o D e aí ele transforma em branco e preto. Aí eu vou mudar as duas, inverter a ordem das duas cores aqui, apertando o X no meu teclado. Então eu inverto, tá vendo? Apertando o X eu inverto, colocar isso aqui em preto, pegar o meu brush de um tamanho razoável, o tamanho que você queira, e você pode alterar o tamanho que você quiser, não muito grosso, um pouco suave, e vou tirar do tratamento aquilo que não me interessa, ou seja, essas partes do cabelo que estão aqui e o boné dela, porque isso não me interessa alterar nem a roupa nem nada, me interessa somente o tom da pele. Tudo bem? Então nós vamos remover fora e vamos deixar só no tom da pele que a gente alterou dela. Então tá lá. Tiramos o boné, o cabelo nós vamos deixar igual porque o cabelo não é para ser alterado, é só o tom da pele, para a gente ter uma referência, a blusa também. Do lado de lá também, apesar de ser preto, é bom passar por cima para não ter problema. Então aqui também eu preciso diminuir o tamanho do meu brush para ficar menorzinho, para daí eu poder passar em cima desse lado aqui do cabelo para não ter problema na alteração da cor do cabelo. E agora pronto, eu já tenho feita a minha equalização somente do tom da pele. Aí você também pode caprichar um pouquinho mais, né? Aqui, por exemplo, tem algumas coisas mais a mais para serem caprichadas. Por exemplo, eu tenho que tirar de dentro do olho,
para eu não alterar a percepção em cima dos olhos. Afinal de contas, eu estou falando só sobre o tom da pele e nada mais. Então, você retira dos olhos e também você retira da boca para a boca não sofrer muitas alterações, embora ela faça parte do tom da pele, ela tem um batom por cima, então a gente não quer modificar isso daí, não quer perder o que foi feito. E os dentes, inclusive, depois a gente vai branquear eles no tratamento. Tudo bem? Então pronto, está feito aqui. A equalização do tom da pele na nossa imagem inicial. Então é isso, bacana, não é? Então tá bom, vamos ver outro exemplo em outra imagem, para daí a gente ter certeza de que isso está dando certo e que isso funciona para outros tons de pele também, tá? Então aqui, por enquanto nessa daqui, eu vou deletar essas duas layers que não estão me interessando e eu vou colocar isso aqui dentro de um grupo, porque depois eu vou precisar usar essa máscara aqui para fazer um outro ajuste ainda. Daí eu vou colocar essa máscara aqui no grupo, em vez de colocar essa máscara somente aqui nesse tratamento, que eu vou acrescentar mais uma curvas ainda antes da gente terminar essa parte. Tudo bem? Então vou mostrar uma outra imagem de uma outra modelo aqui para a gente poder dar uma olhadinha. Então tá bom, então eu tenho essa modelo aqui. É uma imagem que eu baixei do Unsplash, né? Então não é uma imagem, é uma imagem de uma modelo lá do livre, né? Podia baixar, né? Então eu vou passar essa imagem para vocês também fazerem a mesma coisa. E vou trazer as minhas referências do tom de pele, porque aqui o que eu quero equalizar o tom da pele. Eu não quero que sofra influência baseada na luz ou no balanço de branco. Eu quero deixar isso mais equalizado. Essa é a ideia. Então a gente vai fazer a mesma coisa. A gente tem que extrair da modelo um lugar onde eu acho que é o tom da pele mais parecido com o dela. Então, de novo, eu vou pegar minha ferramenta de seleção laço e eu tenho que pegar uma área que eu acho que é mais próxima do tom da pele dela. E aí essa percepção, cada um tem que fazer a sua. Tentar imaginar qual é o lugar onde a pele dela é mais fiel à cor original e a partir dessa referência tratar. Eu acho que aqui tem muita luz envolvida, então eu vou um pouquinho aqui para baixo. Vamos ver se o tom aqui embaixo da pele dela, eu acho que favorece um pouco mais essa área aqui. Legal, então a partir dessa área aqui eu vou dar um Ctrl J, e aí vai trazer esse cara numa layer separado, e vou roubar a seleção como eu falei antes, é só clicar em cima segurando o Ctrl ou Command se você tiver no Mac, Filter, Blur, Average. Então tá bom, então esse aqui é o tom de pele. Então, para vocês verem, por exemplo, que quando a gente fala de uma pele negra, né, a gente imagina que a pele é muito mais escura do que na verdade ela é. Tá vendo a referência? Ó? Então, a referência mais próxima, por exemplo, ainda não sei qual é, mas a gente já nota que essa cor, por exemplo, que está aqui, ela é bem mais escura até do que aquela que está ali. Tá? Então, a gente pode tentar equalizar essas duas cores e tudo bem. Tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos equalizar essas duas cores que estão aqui. E aí, vamos ver o efeito que isso produz no restante da modelo, no restante do tratamento original. Tudo bem? Então tá bom. Então eu vou abrir um curvas aqui em cima de todo mundo, inclusive do meu tom, dos meus dois tons de pele aqui. Eu não tenho que clicar em cima da máscara, eu quero clicar em cima do curvas e eu preciso das duas referências. Então a referência do tom da pele da modelo, clica segurando, pega a ferramenta de conta-gotas, apertando a letra I no teclado, segura o Shift, clica em cima da referência número 1, segurando o Shift ainda, clico na referência número 2. Pronto, então aqui agora eu tenho as duas referências de cor e o meu curvas para poder acertar. Então eu tenho aqui números que eu quero diminuir para poder chegar no tom de pele um pouco mais escuro, como essa referência que eu estou vendo aqui. Se você não quiser chegar nessa referência que a gente está vendo aqui, quiser outra referência, essa um pouquinho mais clara aqui em cima, fique à vontade para você fazer esse teste. Então tá legal. Então o que a gente vai fazer? Vai pegar de novo lá o Red. Então a gente tem aqui o valor é 182, né, da referência número 1. Então eu estou interessado aqui na referência número 1 em baixar esse valor para chegar a 141. Então é o valor da coluna número 2 da primeira seleção com o valor da coluna número 1 da segunda seleção. Então legal, então vamos baixar esse valor aqui para a gente chegar em 141. Então legal que esse tratamento, essa maneira de fazer isso,
é bastante técnica, né? Não necessita, por exemplo, você ter um conhecimento profundo de teoria das cores. Então você consegue equalizar isso através da matemática, né? Das cores. Então, segunda coisa que eu vou pegar é o green, que está ali em 107, e esse 107 eu preciso transformar em 96. Então eu vou descer ele um pouquinho também. Então 107, desci até 96, fui muito 93 não, então quero voltar um pouquinho aqui. 97 tá legal, tá bem próximo, tá legal. E o blue já tá ok. O blue tá ok porque tá muito próximo, mas se você quiser realmente fazer um ajuste bem fininho, então você vai lá e desce um pouquinho o blue. 77. Pronto. Então chegou bem próximo. Ó. 141, 141, 97, 96, 77, 77. Pronto, eu fiz a equalização do tom da pele. Deleto as minhas duas referências que eu não vou utilizar mais. E na minha máscara eu só quero os tons da pele da modelo. Então aqui eu vou fazer o processo inverso. Em vez de eu só pintar minha pele, eu vou pintar todo o resto que eu não quero. Vou pegar meu brush, apertando a letra B no teclado. Pode aumentar ele, aqui eu estou aumentando assim, mas você pode clicar aqui em cima e aumentar o brush por aqui. E vou pintar de preto aquilo que eu não quero que meu curvas influencie. Eu não quero que o curvas influencie, só quero que influencie o tom da pele. Então eu não quero que influencie cabelo, não quero que influencie a vegetação em volta aqui dela, não quero nada disso, então eu vou tirar todos esses caras fora. Não preciso fazer exatamente uma seleção precisa, né, uma pintura precisa, mas é importante a gente não errar aqui, principalmente nas áreas onde tem os tons da pele da modelo. Então a gente fez uma equalização baseada numa outra imagem, numa outra referência. Eu poderia pegar um montão de referência de uma outra pele, por exemplo, para unificar com essa aqui. Então o que eu fiz foi isso aqui. Ó. Esse era o tom da pele, né? E aí eu trouxe um tom da pele equalizado, sem a influência da luz, que é a paleta de referência que eu trouxe. E aqui está equalizado o tom da pele e essa imagem está pronta para tratamento. Se eu quisesse equalizar de duas imagens diferentes, então, por exemplo, eu tenho essa imagem aqui que é de um outro trabalho, né, que a gente tem aí nas aulas, que é de recorte de cabelo. Mas eu posso pegar, por exemplo, esse tom de pele dessa modelo que está aqui, lembrando que eu não posso pegar sombra nem luz, então pegar um lugar que seja médio, mediano, que eu acredito ser o tom de pele dela, e dessa referência eu posso trazer o average, e aí aqui eu tenho a referência da pele que eu quero deixar igual à outra foto. Então, essa referência que está aqui, eu vou levar para a imagem que eu tenho aqui. E aqui eu faço o mesmo processo. Então aqui eu posso fazer o mesmo processo. Para equalizar o tom da pele daquela outra modelo, que eu achei bonito, com o tom da pele desta modelo, que eu gostaria que ficasse igual a outra. Então dá para fazer esse tratamento com qualquer tom de pele, equalizar qualquer tom de pele que você queira. É claro que não dá para equalizar, transformar uma pessoa que é branca numa pessoa que é negra, porque existe uma diferença fundamental aí nos tons da pele, né, e tudo mais. Então você está querendo só fazer isso dentro do universo das peles que são negras e das peles que são mais brancas. Então eu tenho que comparar sempre coisas que estão mais próximos entre si. Mas eu posso pegar de referência qualquer imagem para a gente começar o tratamento. Tudo bem? Então isso é fazer a equalização dos tons da pele, deixar todos os tons da pele equalizados a partir da minha paleta de referência, que é essa que vocês terão aqui. Depois que eu terminei de equalizar o meu tom da pele, eu posso querer mexer um pouquinho ainda nos pretos e nos brancos, para daí dar uma terminada, né? Deixar isso um pouco mais realçado para finalizar essa equalização. Isso pode ainda não estar perfeito. Então eu vou abrir uma outra curvas aqui, só para a gente. Eu não preciso da máscara, porque eu tenho uma máscara no grupo, né? Então eu não preciso ter uma máscara, porque a máscara já está no grupo. E esse tom, e aí eu posso deixar isso mais escuro, puxando a área de cima para baixo, se eu quisesse. Olha como só atravessa só no tom da pele, ou puxando um pouco para cima para deixar ainda mais claro. Se eu quiser fazer isso, né, eu gostaria de dar um pouquinho mais de contraste nessa pele, ó, deixar um pouquinho mais contrastado. Às vezes eu prefiro um pouquinho mais.
dar um realce maior de contraste, porque isso vai dar um punch legal no tratamento publicitário. Só que aqui eu estourei um pouquinho demais a luz, então isso não vai ficar tão legal assim. Então a gente vai mexendo até que isso fique como você achar que tem que ficar. Eu gosto de fazer um ajuste bem fininho para terminar, tá vendo? Então deixou a pele, ó, com um punchzinho mais publicitário, um pouco mais bonita, e aí tá bem próximo do que eu gostaria que ficasse a pele, já tá bem legalzinho. Então foi só uma terminadinha ali para criar esse punch. Tá legal? Então aqui, ó, tons de pele. Então finalizamos a nossa primeira parte do retrato publicitário, que são os tons da pele. Aí no próxima aula, no próximo tutorial, o que a gente vai ver é o seguinte, a gente vai ver essas imperfeições que a gente tem no tom na pele dela, e a gente vai remover todas essas imperfeições, porque todas as peles têm imperfeições, né? A gente não está falando de marcas que são marcas registradas na pele. Então, por exemplo, aqui ela tem um cravo, ela tem uma pinta muito pequenininha que não cria uma característica na pele dela. Então, eu não estou falando, por exemplo, de uma pinta que cria uma característica no rosto da pessoa. Se ela criar uma característica no rosto da pessoa, a gente não remove. A gente está falando de uma pequena imperfeição e correções que não são características para a gente remover essas imperfeições até a gente chegar no retrato da maneira como a gente, que é a melhor maneira dentro daquele tratamento de pele. Então, ó, se a gente acrescentar os outros retratos aqui por cima, até chegar nesse resultado final aqui do retrato publicitário. Tudo bem? Então é isso, gente. Valeu, muito obrigado, até a próxima.